Este é o curso de formação de diáconos e estamos no módulo 6, os serviços diaconais 3, a mesa da viúva. Bem-vindo ao módulo 6 do curso de formação de diáconos. Como dito nos módulos 4 e 5, há 3 mesas que o diácono deve servir em seu processo de mordomia, de trabalho e de serviço na igreja local. As mesas do Senhor, do pastor e da viúva. O assunto mesa do Senhor foi tratado no módulo 4, a mesa do pastor foi tratada no módulo 5 e a mesa da viúva será tratado neste. Estude atentamente este módulo para ficar a par ou relembrar o que significa servir a mesa da viúva. Bons estudos! Vamos ao item 1, o que é a mesa da viúva. Tiago, irmão do Senhor, escreveu em sua carta universal que se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27. Atender órfãos e viúvas é um assunto recorrente nas Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, onde temos o exemplo de Noemi, viúva que esteve apenas na companhia de suas noras, posto que marido e filhos morreram e foram atendidas pelo resgate de Boaz, e no Novo, pelo próprio clamor interno na igreja primitiva, que gerou a convocação dos primeiros diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 7, com grifos meus em vermelho. A mesa da viúva, neste sentido, é o atendimento na igreja cristã do disposto na lei, de que diz: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Êxodo 22, verso 2. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Deuteronômio, capítulo 10, versos 17 e 18. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Deuteronômio 26, 13. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Deuteronômio 27, 19. Assim sendo, a mesa da viúva nada mais é que a assistência social prestada pela igreja local prioritariamente a seus membros, Gálatas 6:10, depois a comunidade à volta do templo e, por fim, os necessitados em geral, cotidianamente ou em catástrofes. Vamos ao item 2, como angariar recursos. As fontes de recursos para o auxílio aos necessitados se inicia na própria comunidade da igreja local. Dentre seus membros, em Atos dos Apóstolos 2,45, se relata o amor da igreja primitiva ao necessitado. Vendiam suas propriedades
e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Com a organização da força de trabalho nos países, vínculos empregatícios diversos, como carteira assinada, contrato temporário ou por obra, ou ainda por CNPJ, no caso de empresas, hoje em dia não é costumeiro se ver contribuições como as relatadas em Atos 2:45, ainda que não esteja vedada a doação de propriedades ou bens à igreja local, e alguns poucos casos ainda existam. Neste sentido, dentre as formas de angariar recursos para assistência social estão: Campanha do Quilo, organizada pelos diáconos prioritariamente, onde membros da igreja local, comércios, indústrias ou pessoas abastadas da sociedade contribuem com quilos de alimentos a fim de montar cestas básicas e ou elaboração de refeições para a doação. Preparação de alimentos, organizada pelos diáconos prioritariamente, onde se servem a necessitados cafés da manhã, da tarde, almoço ou jantar. Fundos de reserva, organizada por diáconos prioritariamente, onde membros da igreja local, comércios, indústrias ou pessoas abastadas da sociedade doam recursos financeiros advindos delas para que seja possível adquirir emergencialmente cestas básicas, botijões de gás, pagamento de contas de luz, água, aluguel, remédios e exames. Bens doados, para revenda, para brechós ou para vestir ou atender emergências de vestimenta ou domésticas em necessitados. Serviços doados para cruzadas mistas, onde, além de evangelismo, são prestados serviços aos cidadãos da comunidade onde a igreja local se insere. Vamos ao item 3, os dízimos e as ofertas. Tem circulado na internet comentários torcidos sobre a questão do dízimo e a assistência social. Não cabe a qualquer membro da igreja o descaminho dos recursos oriundos do dízimo, ainda que supostamente por uma boa causa. Malaquias deixa claro o rito do dízimo. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, a mim, vós, toda a nação. Ainda diz Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por fim, diz Malaquias: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isto tudo se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 3, do verso 8 até o verso 11, com grifos meus em negrito. Não há qualquer desculpa para não entregar o dízimo. Jesus o confirma em Mateus capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Assim como o escritor aos Hebreus. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Hebreus capítulo 7, verso de número 8. Dízimos e ofertas, recolhidas no templo, são usadas prioritariamente pelo tesoureiro, em consonância com a administração da igreja local, para cobrir custos fixos e variáveis da manutenção do templo em pleno funcionamento. E acredite, isto é bem custoso. Contudo, a igreja local pode estabelecer, quando há folga financeira, que parte das ofertas seja direcionado para assistência social. Em se tratando de ofertas, campanhas específicas de ofertas também podem ter viés específico, como construção, reforma e até assistência social. Contudo, lembremos que o bolso dos membros das igrejas locais não é um saco sem fundo, ainda que Deus abençoe a quem dá com alegria. Nota importante: há muitos Ananias e Safiras
que mentem ao Espírito Santo buscando favorecimento financeiro e ajuda, ainda que não necessitem. Os diáconos precisam estar atentos. Contudo, enganado o diácono, o enganador pagará a devida consequência a Deus, assim como os primeiros Ananias e Safiras. Atos 5, de 1 a 11. De nós, contudo, é esperado o cumprimento da palavra de Deus. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Lucas, capítulo 6, verso de número 30. Vamos à conclusão do módulo 6. Você viu neste módulo o que é a mesa da viúva? Todas as situações relacionadas ao serviço aos necessitados. Todas as situações relacionadas ao levantamento de recursos para assistência social. Que o descaminho de dízimos e ofertas é roubo a Deus. Que não nos cabe negar ajudar alguém apenas pela suspeita de fraude. Por fim, atente para o fato de que um bom diácono é essencialmente alguém atento em todo tempo para o bem-estar de todos os que o cercam. Até o módulo 7.